Em 1989, um homem chamado Bob Lazar entrou em uma estação de TV de Las Vegas e deu uma entrevista notável. Ele disse que tinha trabalhado no deserto de Nevada em uma instalação ultra-secreta conhecida como Área 51. Ele disse que trabalhou em um projeto engenharia reversa nave alienígena recuperada. Sua história foi uma sensação mundial de laticínio. 51 tornou-se um nome familiar, sinônimo de projetos secretos de OVNIs e homenzinhos verdes, e ainda nem usou a governo nem seus militares jamais negaram suas reivindicações e ainda não confirmaram oficialmente que a Área 51 existe, apesar das fotos de satélite provar que muitos demitiram o cisto de Vogler Zaradifante e outros o consideram um denunciante expondo um encobrimento governamental de OVNIs e contatos com alienígenas. Uma base aérea outrora secreta no deserto de Nevada está marcando um aniversário hoje. A Área 51 era um dos lugares mais secretos do planeta, mas esse anonimato desapareceu para sempre por causa do que aconteceu há 25 anos. Controverso gênio da eletrônica contou uma história fantástica durante uma entrevista na TV Agora. A história ainda reverbera hoje. O desfiladeiro da ITM, que teve um papel importante, o que se tornou uma sensação internacional. Ele está aqui com uma atualização. Cenário palco Davi. Você pode não saber disso, mas há 25 anos jovem apresentadora, chamada Paula Francis e eu estávamos nos preparando para as notícias das 5 horas quando soubemos que nossa entrevista ao vivo programada havia cancelado. Ligamos para o aviador John Lear para perguntar se ele achava um amigo dele para preencher o local. Um cara que supostamente trabalhou perto da Área 51 e tinha visto discos voadores lá fora. Parecia ultrajante na época em que a entrevista com Bob Lazar virou Área 51, de cabeça para baixo. Convencemos um Lazar relutante a voltar a Las Vegas para conversar. Sobre isso eu não sei. Às vezes eu realmente me arrependo de considerá-lo e quase sinto vontade de pedir desculpas a ele dizendo que você sabe, me desculpe. Eu gosto. Coisas que eu posso ter meu trabalho de volta. Minha opinião pessoal com base nos comentários que recebi do vice-diretor de Ciência e Tecnologia na CIA parece indicar que Bob talvez fosse um participante involuntário de um programa projetado para apresentar alguém com um conhecimento técnico de alguns elementos dos projetos de pesquisa OVNI em andamento do local do teste. Não tenho dúvidas de que o Lazar estava em um lugar onde I have no doubts that Lazar actually was in a place where investigações ultra-secretas estavam acontecendo. Eu não sou certeza sobre todos os detalhes do que surgiram em sua conta, mas ele certamente me dá a impressão de que ele estava realmente lá. Eu acredito que Bob Lazar. Minha resposta para isso é sim, e hexágono está acontecendo 8 anos em que eu conheço. Sua história nunca mudou. Ele não estava nisso. A publicidade. Ele certamente não estava interessado no dinheiro. Ele perdeu tudo o que tinha. Eu acredito que ele é totalmente sincero. Até onde eu sei, ele é um cara inteligente que conta uma grande história e quem é contado frequentemente para pessoas que não o checaram para aceitar a noção de que o governo limpou sua dose. Basicamente, eu acho que ele teve uma experiência que eu acho que ele viu algumas coisas que o chocaram. Estava sujeito a algumas condições. Experiências que eram muito irritantes para ele. Portanto, finalmente ele disse que você amor para ver o que é o que está lá fora, porque é como além da ficção científica. Ele disse: eu gostaria de poder falar com você sobre isso, mas não posso e isso é o mais próximo. Como ele já me contou tudo o que aconteceu lá fora, você encontrará muitos. As pessoas que viram a pergunta desses discos é de onde eles vêm. Bob Lazar pode ser uma das poucas pessoas que podem nos dizer que são de algum lugar.
Caso contrário, não tenho dúvida de que há um número relativamente pequeno de pessoas dentro. A inteligência militar e científica e técnica. Comunidade de inteligência que está ciente do que está acontecendo e uma ainda menor. Grupo que está realmente organizando pesquisas ultra-secretas sobre esse fenômeno. Houve uma base aérea operacional fora do local conhecido como Área 51 desde a década de 1950, quando era o lado mais secreto avião espião SR-71 da Melia. Então, na década de 1970, tornou-se o centro de voo de teste para o F-117 Stealth, caça e o bombardeiro furtivo B-2. É de conhecimento público que temos uma instalação super secreta no Montanhas do Norte de Nevada, conhecidas como a sombria Área 51 do Lago Nellis. O intervalo de testes da base de força também foi chamado de Terra dos Sonhos. Área que é conhecida, mas oficialmente negada por muitas décadas, todos os nossos. Aeronaves super secretas foram desenvolvidas e testadas neste área específica. Por isso só faz sentido que se você tiver algo como sofisticado como um disco voador e a tecnologia relacionada àquela aqui, certamente é um dos locais principais que você gostaria de ir. O que você vê é uma base da Força Aérea de aparência comum. Não é nada para escrever em casa, sobre, mas porque o governo não vai falar sobre isso, todo mundo quer vê-lo. O militar nunca disse que não há OVNIs, nunca é negado diretamente nenhum dos Área 51 histórias teria sido tão simples quando essas reivindicações saíram. Estas reivindicações papuosilac para os militares simplesmente dizer olhe que temos. Nada lá eles poderiam levar alguns repórteres para esta área e mostrar-lhes. Nada lá as Forças Armadas não fizeram isso, as Forças Armadas são bloqueadas permaneceu em silêncio e isso é a coisa mais condenatória que eles podem fazer na Área 51. Até hoje não se reconhece que isto é. A Força Aérea não admite que existe esse status foi mantido com muito cuidado, particularmente nos últimos anos. O quebra-cabeça é que a base tem sido claramente muito ativa por um bom tempo e você pode ver que existem cerca de 700 a milhares de pessoas que viajam de Las Vegas todos os dias. Então essencialmente a maior parte do o que aconteceu lá nos últimos 10 anos não emergiu do preto. Este avião foi o programa foi terminados, os aviões foram colocados em naftalina por 20 anos antes de eles admitiu a existência da aeronave. Há programas que eles estão trabalhando hoje, que estão 50 anos à frente de qualquer coisa que você e eu possamos conceber e que nunca possamos ver a luz do dia. Você diria que é a base militar mais secreta da América, tanto quanto na medida em que uma instalação de teste operacional é provavelmente a instalação de teste mais secreta. No mundo livre, sim. Então não há dúvida de que a instalação está lá aqui. O governo falou muito pouco no passado sobre isso. Agora a verdadeira questão. Suponho que existem discos voadores por aí. Ninguém havia associado discos voadores à Área 51 até a casa de Bob Lazar. Entrevista atingiu telas de televisão em todo o mundo. Ele disse que trabalhou em uma instalação subterrânea chamada S4. O projeto ultra secreto foi codinome Galileu. Eles chamariam isso de um horário específico. Por exemplo, o operador diria: Senhor Lazar, agora são 16h15.
Esperamos que você esteja no aeroporto McCarran às 4h45. Avião vai sair em tal e tal momento. Eu dirijo seu check-in bordo do avião e o avião iria voar para o noivo. Como se aterrissar lá eu começaria sair do avião e esperar e haveria um ônibus para me levar e quem mais estiver indo para S4 Papuosilak, que fica a cerca de 25 quilômetros ao sul de lá e então eu faço o check-in no S4. Conte-me como você se sentiu na sua primeira viagem pela primeira vez. Foi realmente muito emocionante, porque parece tão manto e adaga. Especialmente depois que entrei no ônibus com as janelas apagadas que meio que pensou que era arrumado, dirigiu-se para o local e depois foi verificado em guardas andando por aí com armas e eu tinha certeza de que eu estava trabalhando. Muito fascinante. Ele diz que dentro de alguns dias de trabalhar na S4 ele estava. Mostrei um disco voador real em um dos hangares quando fui trazido de ônibus. E pela primeira vez uma das portas do hangar foi aberta no final. O ônibus chegou e paramos lá e limpa o dia no hangar ocupando. Quase todo o hangar era um disco, parecia algo saído de um filme de ficção científica. E quando entrei lá, pensei bem, esta é a nova aeronave avançada que temos. Vem trabalhando e é por isso que as pessoas continuam vendo discos voadores porque é nosso e acabamos de testar e provavelmente estamos por todos esses anos Qual a cor em tamanho? Era um cinza estanho de aço inoxidável maçante muito. Dull stainless steel, pewter gray, very Cor inexpressiva sábio com cerca de 52,8 pés de diâmetro cerca de 16 pés de altura. Então era realmente uma nave recuperada em que você estava trabalhando ou era uma que os cientistas construíram como uma maquete de um corvo em recuperação? Bem, recuperado dado ou que não foi construído como uma maquete era um alienígena. Embarcações construídas em outro mundo, não havia absolutamente nenhuma dúvida sobre isso bizarro. Afirma que ele era uma das únicas 22 pessoas que tinham algo chamado majestoso. Autorização para trabalhar na própria embarcação. Todo o objetivo do projeto era levar essas embarcações ou aquela em particular em que eu estava trabalhando e tentava sistemas duplicados e subsistemas com materiais terrenos. O trabalho que eu fiz basicamente na engenharia traseira de energia sistema de propulsão e optei por começar com o poder do reator que executou o ofício. Eu soube imediatamente se suas credenciais poderiam ser verificadas, mesmo que parte disso. História poderia ser verificada. Seria uma tremenda exposição. George Knapp era repórter de TV de longa data. Ele ouvira o suficiente dos rumores de OVNIs ao longo dos anos para apreciar o quão grande isso poderia ser se o Lazar estivesse dizendo a verdade. Ele me deu informações sobre sua formação educacional experiência profissional. Comecei com sua alegação de ter trabalhado em Luz Laboratório Alamos. Fomos a Luz Alamos e não temos nada nem perto de cooperação. Eles não responderia aos nossos telefonemas. Eles dizem que não temos informações sobre Bob Lazar. Não há nada nos arquivos que eu disse. Você tem certeza? Agora não há nada nos arquivos que eu mostrei a ele a lista telefônica que Bob mantinha e disse que ele estava lá. Eu mostrei ele o artigo de jornal que isso mostrou que ele estava lá. Basicamente, o laboratório de Los Alamos tentou me frustrar em sua etapa. Estamos completamente não cooperativo e tentando obter informações sobre Bob e eu achei que, para ser o caso em cada etapa do processo e tentar verificar seu histórico.
O ex-especialista em missões da NASA, Bob Bessel, ouvira falar da Área 51E. Noivo Lack, quando ele trabalhou nos projetos Apollo e ônibus espaciais, ele era intrigado com as alegações de Lazar e começou a investigar. Eu fiz uma variedade de pesquisa relativa a Bob Lazar realmente o conhecer. Obtive uma cópia do o que eles chamam de um formulário W2, que é um dos documentos do IRS associados a com pagamento. Seu formulário particular indicava que ele trabalhava para o Departamento de Inteligência Naval. Eles me informaram que era um documento genuíno, que não era algo que havia sido fabricado. Havia uma variedade de números de contrato, números e assim por diante emitidos no documento que pude pesquisar. Novamente descobrindo que esses eram números altamente classificados. De fato, o Internal Revenue Service colidiu com uma parede de tijolos quando se tratava de tentar rastrear o empregador real associado a ele com o documento e, novamente, com o Social Security Administration, descobrimos que os registros de Bob Lazar tinham de fato sido branqueada. Não havia nada, apesar do fato de que o documento indicava claramente que os impostos da Seguridade Social haviam sido retirados do seu salário. Nem todos cuja pesquisa Bob Lazar acredita que suas reivindicações. Stanton Friedman é um dos autores mais respeitados no campo de OVNIs hoje. Ele é um ex-físico nuclear com autorização ultra-secreta e tem muitos amigos e contatos no mundo do Projeto Negro que eu olhei. Profundidade considerável e as reivindicações de Bob Lazar, tanto sobre ele como sobre sistema de propulsão, porque são reivindicações bastante elaboradas. Eu conversei com escolas que ele afirma ter recebido diplomas. Verifiquei sua alta recorde escolar. Conversei com Los Alamos Library, era supostamente um cientista e assim adiante. Eu vim totalmente vazio agora. Quando um cara mente assim, ela ficaria muito desconfiado. E você sabe que tem todos os enfeites. Sua história de um Walter Mitty. História alguém em sua imaginação era, você sabe, mais forte e mais brilhante do que alguém mais. Não duvido que ele tenha trabalhado em Los Alamos e em outros lugares. Ele dirige um carro movido a jato, corrige detectores de radiação para que ele possa ter. Realizou algum serviço, mas não encontro motivo para pensar que ele trabalhou lá em um disco voador. Quero dizer que eu tinha que me perguntar se esse cara estava fazendo isso. Coisas. Mas então eu vejo a lista telefônica e vejo o artigo de jornal e eu conversei com pessoas que trabalham com Bob no laboratório e que disseram de fato que ele trabalhar em projetos classificados. Mas ninguém pode encontrar registros de seu histórico. As pessoas que eu trabalhei com, os colegas, as pessoas que eu fui para a escola com, obviamente sabia que eu estava lá, e as pessoas em Los Alamos, eu era amigo de pessoas que funcionou comigo e ao lado. Quero dizer, em qualquer lugar que eu estivesse lá, e você sabe, cooperar estava acontecendo, mas você sabe, oficialmente, é muito difícil conseguir informações para as pessoas encarregadas de provar suas alegações. Lazar concordou em faça um teste de polígrafo que ele passou. O que é interessante no polígrafo é que se você é embelezador, ou se você não acredita completamente no que está dizendo, é muito fácil detectar tudo. O que realmente ele dirá é que o indivíduo acredita com 100% de convicção de que o que ele está relatando é exatamente como ele se lembra e como ele acredita que seja, e que claramente era o caso com Bob Lazar agora. Sua percepção poderia ter sido um pouco distorcida, sim. Isso é possível.
Mas ele claramente não estava mentindo. Acho que Bob está aberto à possibilidade de que talvez ele estivesse usado em algum tipo de desinformação ou campanha de desinformação. Quero dizer, olhe, ele tem uma bandeira de pirata flutuando em sua casa. Ele pilota carros a jato que ele gosta rápido. Mulheres que ele gosta de armas. Ele era tecnicamente capaz. Então nesse sentido ele pode ser perfeito para esse tipo de programa, tecnicamente capaz, cientificamente conhecedor e ainda completamente desacreditar sobre em um momento. Observe se você deseja testar a reação do público a uma história sobre a Área 51 de repente desacreditado depois. Bob pode ter sido a pessoa mais qualificada no país. Lazar diz que em uma ocasião ele foi escoltado para o voo. Diz que ele viu no hangar para analisar seu sistema de propulsão. Foi obviamente feito para ser pilotado por algo menor do que o humano médio. Sendo muito apertado lá, qual era o tamanho desses assentos que estavam em? Seus assentos eram muito pequenos. Eu diria que um 3:1/4 do tamanho de um normal. Humano. Ver muitas pessoas dizem, garoto, deve ter sido emocionante entrar lá, e eu sempre digo que não era. Era um sentimento muito ameaçador. Eu sei que parece bobagem, mas é tão sobrenatural lá em que você falou. Alguém que é realmente visto um OVNI sob uma lona, um Tara 51? Eu tenho falado para várias pessoas que viram OVNIs ou artesanato em forma de disco lá fora. Houve Havia uma mulher que era secretária de um grande empreiteiro de defesa no Nevada Test Site, que trabalhou em programas nucleares, que me disseram que ela se sentou sobre conversas entre contratados militares e civis em que o caso Roswell havia sido discutido, no qual havia sido discutido levando Roswell material para a Área 51. O nível de sigilo durante essas reuniões foi ótimo. Depois eles tiram as fitas das máquinas de escrever que ela estava digitando. Ela estava pronto para me falar sobre isso, e eu tive essa conversa com ela no telefone no dia seguinte após a conversa. Ela é visitada por 2 homens que dizem trabalhar para a empresa em que ela trabalhava. Lembrando que ela ainda está sob juramento de segurança. Ela: sabemos que você viaja muito de um lado para o outro, muito. Unidades entre Las Vegas e lá. Odiaríamos que algo acontecesse com você ou sua família sem entrevista. Quero dizer que aconteceu de novo e de novo e de novo. Mesmo cenário. Lazar diz que além de ser mostrado dentro do disco, ele realmente viu decolar do lago. Foi trazido para um hangar. Para um dos testes de curta duração, e a nave já estava lá fora naquele leito do lago, e que foi praticamente uma visão maravilhosa para a enorme coisa que morreu. É como ver uma casa levantar do chão. Você não pode imaginar a energia envolvida para fazer isso. Por causa da produção extremamente alta de energia, pelo fato de que a parte externa, o ofício faz, é usado como um condutor que ioniza o ar e os ofícios. Fazer como subproduto desse brilho à noite, e muito parecido com um tubo fluorescente. Acender para que você saiba brilhantes luzes estranhas no céu que faz. Explique que você diria categoricamente que não há como os humanos possam construir um ofício que você viu absolutamente. Negarei categoricamente. Tão bem, eu não sei exatamente como devo colocar, que eu acho que posso apenas dizer direto lá fora: não há nenhuma maneira que qualquer governo nesta terra poderia produzir esse período de artesanato, e eu desafio todos a argumentar que aponta um dos
argue that point. Grandes questões que pairam sobre toda essa história é se Lazar viu um disco voador artificial não é uma nave espacial alienígena. Muitas dessas embarcações que estão sendo desenvolvidos em segredo nos Estados Unidos são testados à noite. Pode-se imaginar aquela cena através dos olhos semicerrados de Kani, algo como um F-117. Caça furtiva ou um bombardeiro B-2C na frente seria notavelmente como dizer um disco voador ou um OVNI. Você vê um F-117 ou um azul tácito ou um B-2, especialmente se você vir de algum ângulo bastante incomum, você terá muita dificuldade em se relacionar. Que para aeronaves convencionais algumas dessas coisas podem parecer muito estranhas. Na verdade, assim você sabe que uma aeronave incomum, mas decididamente terrestre, pode certamente apresenta uma aparência de um disco para muitos ângulos. Eu acho que para quem é que esteve no oeste dos Estados Unidos e viu I think for anyone who's been out into the western United States and seen o tipo de lugar que aí deixar sua imaginação correr um pouco, let their imaginations run riot a bit. é possível imaginar nessas vastas áreas de teste tecnologias altamente exótico, altamente revolucionário e mudaria a maneira como nos sentimos sobre a ciência. Hoje, no entanto, para dizer que isso é ciência alienígena derivada de além deste mundo, pensar é algo que é simplesmente inacreditável. É demais para absorver. To absorb. Você acha que alguns dos verdadeiros certamente estão lá no meio do deserto de Nevada em Ground Lake? Eu esperaria que um pouco da verdade, muito bem deitado no deserto perto de Perlite, é o lugar certo para alguns. Seja isolado, esteja sob controle, seja de alta segurança, eu não acho. Nós ainda arranhamos a superfície sobre o que está acontecendo lá fora, no que diz respeito para discos voadores de acordo com o Kizar, o ofício que eles eram secretamente. Testando no deserto à noite, usava um sistema de propulsão antigravidade exótico. O reator em si era um sistema incrivelmente avançado. Este é um reator antimatéria. Isso é algo que só poderíamos sonhar em ter algo. Eles poderiam ser em grandes quantidades de energia que rivalizam com várias usinas nucleares, funcionando na capacidade. O que acontece é uma grande distorção da gravidade criada. Você está essencialmente dobrando o espaço em direção ao ofício. O ofício se torna parte desse espaço e, em seguida, quando os reatores ou quando os amplificadores de gravidade são desligados, o artesanato é essencialmente onde ele estava focado. É uma coisa muito difícil de entender. Isso acontece praticamente instantaneamente por causa do fato de que a gravidade distorce o tempo, e se você está dobrando espaço e tempo junto com ele, quando você volta àquele lugar, você está lá entre os tiques de um relógio.
Olhando para filmes noturnos na área do local de teste, vimos vídeo de embarcações luminosas que se moveriam pelo céu como se estivessem pulando pedra sobre água, uma espécie de máquina de costura efetuar o que vemos do outro lado. Tela ou uma série de luzes de traços de luz à medida que o objeto se move do ponto A ao ponto B. Portanto, estamos vendo o que você pode chamar de efeito de sombra de um mecanismo de propulsão que funcionará. Mas o Kizar não é a única pessoa que se apresentou e afirmou ter. Trabalhou na base em discos de mosca, ex-piloto de testes dos fuzileiros navais do ZEWA. Neous e trabalhou em Bruonlach e em outros locais secretos por mais de 40 anos trabalhando para o Pentágono e empreiteiros civis em uma variedade de projetos altamente classificados, incluindo ele diz que um disco voador se recuperou de um acidente em Kingman, Arizona em maio de 1953. Ele disse que tinha sido liberado para fazer isso. Entrevista e discutir certas informações, mas nos pediu para não mostrar sua. Enfrentar o que estávamos realmente trabalhando lá fora. Uma das coisas que funcionaram. Foi um assimilador encontrar foi projetado no Novo México por um separado. Funcionários que a construíram em paralelo com a embarcação real a que se destinavam. Pilotar o simulador de propósitos era treinar pilotos para pilotar esse estranho. Embarcação de aparência estranha. O simulador era uma rodada de 10 metros neste. The simulator was a 10-meter round disc. A pele era feita de material composto de boro, não muito diferente do que você vê no composite material. Not unlike that you see on the F-117. Como você sabia como construir um simulador lá, essencialmente lá? Não havia planos. Os planos foram gerados conforme a construímos. Houve um processo lá que levou um bom tempo até para nós entender o conceito de volta nos anos 50. Ego diz que foi trabalhado em Área 51. Eu acho que Bob está dizendo exatamente o que ele sabe e eu sei um pouco. Sobre Bob de um ponto de vista diferente. Muitas pessoas sabem o que tem sido. Escreveu sobre ele, mas Bob Lazar não está mentindo tanto quanto seu lugar e posição e a atividade que ele estava envolvido na época. Embora você saiba que ele não conseguia se lembrar, mas há muitas razões pelas quais Bob foi contratado. Número 1. Você sabe, aqui está a coisa. Pegue um cara como Bob e o mandou lá fora. Você sabe que alguém disse que conhece alienígenas. Blá 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 blá. Você sabe, de repente você pensando em nova alienígena. Artesanato. Você sabe que eles podem não ter sido meu vizinho a Crista. Você acredita que o governo recuperou espaçonaves alienígenas? Não tenho dúvidas que os Estados Unidos realmente recuperaram uma série de extraterrestres, veículos, e o que eles fizeram com eles. Acho que desde 1947. I think that since 1947, tem havido esforços para tentar duplicar a tecnologia que é to try and duplicate the technology. referido como engenharia reversa. Eu não sei o quão longe eles têm, mas alguns relatórios indicam que nós realmente estivemos testando em uma área limitada veículos alienígenas reais ou veículos terrestres dos veículos dos Estados Unidos que foram feitas usando tecnologia alienígena. Não poderiam ser apenas aviões militares. Bem,
Eu acho que é bem possível que alguns deles são militares. Aeronaves que ouvi de fontes muito confiáveis, incluindo um especialista líder em veículos aéreos tripulados à mão que desenvolvemos algumas plataformas para o reconhecimento aéreo, alguns muito pequenos, talvez alguns maiores, que estão sendo utilizados pelos americanos e foi construído pela fita secreta americana. Was it a hard secret to keep? Era um segredo praticamente impossível de guardar, mas eu joguei de acordo com as regras. Causou muitos problemas. Causou os problemas na minha vida familiar. Quero dizer, imagine estar casado na época e você sabe que recebe uma ligação, sabe? Talvez à noite a voz estranha no telefone, ok, você desaparece, você. Não posso dizer à sua esposa quem estava no telefone para onde você está indo e você vem de volta. Você sabe que em algum momento de manhã cedo eu sou o que ela vai pensar. Sem saber para onde ele estava indo todos os dias e estando ausente de casa por muito tempo. Períodos que o relacionamento de Bob com sua esposa teve. Deteriorou-se muito e isso foi visto como um potencial risco de segurança fora da base. Minha esposa estava tendo um caso com outra pessoa, então eles viram isso como um potencial instabilidade emocional e eles não queriam mais que eu saísse até as coisas foram esclarecidas, pois você sabe que ele se separará ou se curará, ou o que for, mas eles é isso que põe o freio em tudo lá e eles fizeram então. Parar de ligar. Você ficou muito frustrado com isso, sim. Então eu comecei a, menino maravilha, agora eles me deram todas essas informações e tudo está chegando a um morto parar o que está acontecendo e foi aí que comecei a me preocupar e depois foi quando comecei a dizer que você sabe que agora está se tornando importante que alguns outras pessoas sabem o que estava acontecendo quando o silêncio mudou de dias para semanas. Ellie finalmente decidiu contar à esposa e aos amigos mais próximos o que ele estaria fazendo. Você estava ciente das implicações de segurança? Eu estava ciente do que poderia acontecer, mas eu também estava ciente de que esses caras iriam de qualquer forma para manter o seu segredo e certamente não ter alguém que estava por dentro correndo ao redor e eu não acho que estava além deles para me fazer desaparecer-se. Quero dizer, quem sabe eu sei que soa mais como um filme, mas eu não achei que fosse. Além de sua capacidade de me matar apenas para impedir a palavra de sair, Bob. Conhecia a programação dos voos de teste para os discos e levou a esposa como melhor amiga. Jean Wolfe e outro amigo John Leia para o deserto perto da base em quarta noite em março de 1989. Os fantasmas para o relógio na minha empresa estão acima de 300 milhas que sua militar para mim. Sim, sim, eu aposto que você é isso que temos, ó. Sim, o que foi isso? Você viu como a luz acabou de chegar. Lá apenas eu estava olhando para ele sim em casa. Deixe-me dar uma olhada. Ninguém aqui do outro lado da faixa que não estava lá e então eu estava olhando. Ali mesmo e piscou, é muito brilhante, que é mais brilhante que a cicatriz. Sim. Não parece luzes de pouso, ó. Interessante. Sim, sim, ele está vindo para nós. O que você viu? Quando você por aí logo após os horários de voo que eu havia gravado em branco.
Luz surgiu bem em uma luz branca, era realmente mais uma luz âmbar veio. Levantou-se do chão e pairou, e então começamos a fazer manobras radicais. E disparando de um lado desse cara para o outro dia, fazendo algo impossível. Características de voo. Você acha que o que você viu que faz que o ruído era um espaçonave alienígena? Eu poderia identificar como uma nave ET sem a ajuda de Bob, não. Teria sido um, e você sabe, como eu disse, um pires em forma elíptica fazendo. Você sabe, apenas fazendo movimentos que não somos capazes. Mas eu não poderia dizer que não. Isso não era uma tecnologia de ar avançada. Que seria um OVNI. Não está piscando, não está em conformidade com nenhum tipo de faro, regulamentos de iluminação, e eles estão olhando para isso. É como um OVNI típico. Se fosse vermelho, seria bem típico, porque é o que a maioria das pessoas relata, com luzes vermelhas como essa que são de cor sólida. Eu não acho que está pousando, sabe? Porque já é curvado e ainda estamos olhando para ele. Parece. Ele está se curvando e ele vem, que é um OVNI militar típico. Lá vai você. Typical military UFO. There you go. Este pequeno grupo voltou a ver mais 2 testes de voo na quarta-feira, mas em a terceira viagem eles foram vistos pegos e presos, o que foi levado para a Índia. Base da Força Aérea de Springs, interrogado. Esse interrogatório foi tão intenso quanto você pode parar direito. Falta de me dar um tiro na cabeça. O que eles estavam dizendo para você, tudo até, incluindo que você sabe que podemos absolutamente matá-lo agora. Haveria ninguém te procurando, eu sei. Quero dizer, eles pensam tudo o que ameaçou minha esposa. Eles ameaçaram matar minha esposa. Eles pararam. Eles disseram. Eles parariam em nada. Que eles disseram que pensavam, que deixaram muito claro que eles não podiam acreditar que eu tinha levado alguém lá fora para mostrar a eles, muito menos. Deixou informações como os dados do teste de voo e queria saber o que mais eu tinha dito. Quem mais eu tinha dito especificamente? Que eles eram loucos. Eles realmente estavam completamente fora de controle. Após este interrogatório da base aérea de Indian Springs, Bob diz que ele foi colocado sob vigilância constante pelo pessoal de segurança. Seus telefones eram bateu, seus movimentos foram monitorados e ele muitas vezes encontrou seu carro seguido por helicópteros militares, preocupados com o que poderia acontecer com ele e com raiva de como ele estava sendo tratado. Ele decidiu revidar e se aproximou de uma estação de TV local. Sobre uma entrevista, eu pensei que se eu fizesse uma entrevista em silhueta seria bom. De recuar um pouco, onde eu digo que vocês parem e não dizendo muito, mas apenas dizendo o suficiente, apenas para que ele saiba que estou recuando um pouco e depois deito desligado, ou você sabe que vai piorar. Era realmente a única coisa que eu poderia fazer. Você recebeu algum telefonema dos militares ou de trabalhadores para dizer o que diabos você está fazendo? Logo após a entrevista ao Ardenis Mariani, que era meu supervisor, ligou e tudo que ele disse foi que você tem alguma ideia de que vamos fazer com você agora, e esse foi o fim da ligação, que foi a última, pelo menos penúltima comunicação que tive com ele, e você sabe, então eu decidi, bem, você sei que é um, e realmente acabou de dizer tudo que eu tinha visto e feito. Eu só queria me divorciar de toda a situação, mesmo agora, há mais de 20 anos. Mais tarde, o júri ainda discorda de Bob Lazar e suas alegações sobre seu trabalho na Noivo Lac. É uma história fascinante que ele manteve por mais de 2 décadas e, embora muitos a descartem como pura fantasia, o fato é que alguns suas credenciais fez check-out, além de seus ex-empregadores,
Até as autoridades fiscais foram apanhadas encobrindo e se recusando a liberar informações sobre ele, porque eles fariam isso, a menos que houvesse algo a esconder. Uma coisa é certa: se ele está dizendo a verdade, então estamos todos prontos para algumas revelações chocantes nas próximas décadas. O governo nunca vai dizer que você sabe que estamos mentindo para você há 40 ou 50 anos. Não é uma chance que eu acredito liderar um evento que é muito mais parecido com o que eles fazem. Eles pegam um grande avião de carga C-130 ou algo assim. Pegue um dos discos antigos que você conhece analisado várias vezes. E terminou com ir a uma altitude elevada e empurre para trás. Então vá embora e diga: olha, o primeiro disco está travado. Você sabe. Aqui está uma disco voador. Quero dizer, quase posso garantir que é essa rota que eles... Certamente existem muitas perguntas sobre o histórico de Bob que não foram respondidas satisfatoriamente, mas é muito que Bob sabe que eu acho que não poderia ser explicado de outra maneira que ele saiba sobre o layout do base que ele conhecia pessoas envolvidas em verificações de segurança que ele conhecia quando e onde os voos de teste aconteceriam, porque ele levou pessoas lá fora 3 semanas seguidas e eles filmaram os testes. Como ele sabia essas coisas? Se ele de fato não tinha algum tipo de conhecimento, você acha que ele faria dele bons canais de informação? Quero dizer, essencialmente uma passagem. Sim, eu acho que é bem provável que o Lazar tenha sido criado talvez sabendo muito. Que ele daria essa desinformação. É provável que seja muito tempo antes de descobrirmos o que realmente está sendo feito na luz do noivo agora. Eles parecem esperar algo entre 15 e 20 anos ou mais. Depois que algo foi retirado, antes que eles reconheçam sua existência. Este avião foi construído, projetado quase 40 anos atrás, 40 anos antes que o coisa mais quente de voar foi um SP-35 Severo nos anos anteriores, que era um balão para que a tecnologia da tecnologia não tenha parado. Então é uma possibilidade muito boa que nós estamos olhando para o transporte feito pelo homem para o século XX. Está tão irremediavelmente poluído que não tenho certeza. Terminamos. Chegaremos ao fundo desta história e isso é triste. Eu suspeito que tudo que estava lá fora, discos alienígenas ou não, haviam sido movidos para em algum outro local e podemos nunca encontrá-los novamente. Pode ter havido razão 40 anos atrás para acreditar que as pessoas não podiam lidar. A ideia de visitação alienígena não acho que seja verdade. Acho que somos muito mais sofisticados. Você se arrepende de ter estragado tudo na S4 e levar seus amigos para lá e explodir sua cobertura de segurança, porque você poderia ainda estar trabalhando em OVNIs hoje. Sim e não. Sim, às vezes eu gostaria de ser capaz de Yes and no. Yes, at times I'd like to voltar no tempo e jogou junto com o jogo e não fez nada. E talvez até hoje ainda esteja trabalhando nele, porque eu me senti privilegiado e foi um trabalho fascinante, uma vez que você pode contornar tudo o que você sabe. Segurança militar opressiva, e você sabe que talvez teríamos tropeçado em alguma coisa e teria sido fascinante. A nave decolou praticamente sem fazer barulho, a não ser uma pequena descarga de coroa no fundo da embarcação, indicando a presença de alta tensão que se dissipou a cerca de 30 pés e ficou lá em silêncio completamente, e mudou-se para a esquerda, para a direita. Sentou-se de volta a todo o teste, no entanto, que foi um teste extremamente impressionante.
Talvez para alguém que realmente sabe pouco sobre ciência ou qualquer coisa que isso não seria muito. Mas você deve perceber que esse ofício tinha cerca de 52 pés de diâmetro. Eu não sei exatamente quanto pesava, mas pesava muito. E isso foi um feito bastante científico para levantar algo completamente, silenciosamente sob controle, e você sabe executar uma manobra como essa embarcação. Em Seara eu suponho que era metal, estava frio ao toque, é por isso que eu digo. Era metal, mas era um alumínio escovado. Na verdade, apenas um aço inoxidável inacabado, sem acabamento brilhante. Não tinha costuras. Era como se foi moldado por injeção de um dado gigante. Fiquei completamente espantado e realmente não posso refletir sobre como isso me fez sentir, mas foi emocionante como seria. Você define a gravidade. Você poderia descrever em termos leigos seus princípios básicos para nós. Gravidade é algo difícil de explicar porque é algo que nós essencialmente não entendemos. É apenas algo que não podemos observar muito. É realmente conhecido sobre a gravidade. Existem muitas teorias sobre isso, mas eles são apenas principalmente teorias. Essas teorias de gravitons que alegam que existem essas partículas subatômicas que agem como uma força atraente, como a gravidade, que trocam entre dois pedaços de importa. Também há uma teoria de que a gravidade é uma forma de onda eletromagnética, mas basicamente a gravidade é uma força que é a atração, que era a propriedade inerente da matéria ter. Gravidade é uma atração mútua um pelo outro, e isso é basicamente tudo o que nós realmente sabemos. Ciência moderna, ciência atual agora identifica uma gravidade. É uma força na natureza, aparentemente através de pesquisas no S4 ou informações ganhou de um dos ofícios que eles estavam pesquisando lá. Parece que existem duas formas diferentes de gravidade. Uma forma funciona em uma escala atômica, em partículas subatômicas segurando pedaços de matéria, segurando átomos juntos. E outros trabalhos em uma escala maior, a escala com a qual estamos mais familiarizados. Planetas em órbita nos segurando no chão, coisas desse tipo, porque produz um campo gravitacional. Eu não diria que a nave é invisível durante o dia. No entanto, se você estiver sob ofício por causa da maneira como a gravidade está sendo usada, a gravidade dobra tempo e espaço, inclina a luz. Se você estiver olhando por baixo da nave onde certos pontos de vista, você realmente verá o que está acima do ofício. É realmente um truque da maneira como a luz se curva sob a influência da gravidade. Por exemplo, podemos ver estrelas que estão por trás do Sol, que estão bloqueadas do nosso ver pelo Sol. A razão pela qual podemos vê-los é porque o Sol é uma tremenda campo gravitacional e está dobrando a luz ao seu redor. Onde podemos ver a estrela, espaço, tempo e gravidade são todos essencialmente interrelacionados. Todos eles agem. Uma outra gravidade dobra a gravidade espacial também. Distorce o tempo quando você varia um que você essencialmente varia aos outros dois. Se você um exemplo, se você tem um corpo massivo, diga um planeta ou algo que está fazendo muita gravidade, produzindo muitas ondas gravitacionais. Se você quiser distorce o espaço, que dobra espaço para ele, também diminui o tempo. Essas coisas estão em teorias que sabemos que são verdadeiras. Não podemos criar artificialmente isso porque não podemos criar gravidade, mas é assim que eles estão interrelacionados. Estamos viajando na velocidade da luz. Existem vários problemas viajando na velocidade da luz. Apenas alguns deles são o fato de que, à medida que sua velocidade aumenta, também aumenta a sua massa proporcionalmente. Em outras palavras, mais energia você gasta para ir mais rápido. Começa a desacelerar pelo fato de ser convertido em massa. Você tem outros problemas, como apenas viajar em uma velocidade de navegação tão extrema. Problemas: o fato de que você pode encontrar pequenos micrometeoritos em
Velocidades como esta, sem dúvida, destruir o seu ofício é apenas um todo. Série de problemas que você vai encontrar apenas tentando fazer algo. Assim, além do fato de que a quantidade de energia necessária para acelerar a velocidade da luz é horrível, você poderia descrever brevemente o projeto. Espelho e ajudante de projeto. Para nós, ajudante de projeto era outro projeto. Acontecendo com o Galileu. Galileu foi o projeto em que eu estava envolvido. Lidou com qualquer um dos armas potencial da embarcação, se essa embarcação tinha ou não uma arma nele ou poderia ser usado como uma arma, mas tinha algo como era algum tipo de configuração de feixe de partículas onde o gerador de gravidade pode ser usado como uma lente para focar e focar uma arma de algum tipo semelhante ao dispositivo SDI que estavam trabalhando nos anos 80, mas com o potencial de um dispositivo de foco usando o gerador de gravidade. Projeto espelho. Lidou com a distorção, o fato de que há uma distorção de tempo essencialmente olhando para trás no tempo, e com isso eu não quero dizer olhando para trás anos atrás para ver. Nos dias de trem de vagão eles estão procurando distorções que são milissegundos tempo, e para que aquilo que foi usado eu não sei, mas isso foi apenas observar o momento em que no momento o fenômeno de dilatação do tempo de distorção o ofício operação que é o elemento 115 é encontrado aqui na Terra ou é estritamente um material extraterrestre. 115 é estritamente um material extraterrestre que provavelmente ocorre naturalmente em alguns outros lugares, talvez outros sistemas estelares aqui. Algumas pessoas não familiarizadas com ciência ou química dizem bem que isso é ridículo. Os elementos ocorrem na Terra, você sabe, mas isso não é verdade e existem elementos no gráfico periódico que não é encontrado na Terra. Eu acredito que o laboratório de pesquisa de íons pesados em Darmstadt, na Alemanha, atingiu 112 recentemente. Então 115 não está tão longe, e quando eles sintetizam que não é como eles estão fazendo um par de onças. Eles estão falando sobre uma ou duas átomos dele para fazer qualquer quantidade utilizável de um elemento pesado como esse o elemento virtualmente impossível. 115 está no topo do reator e na base do reator aparentemente é um pequeno algo semelhante. Para um ciclotron é um acelerador de partículas. Uma partícula é acelerada para alta velocidade e, em seguida, desviou um pequeno tubo e é apontado para o 115. Este transmuta ao 115 semelhante à maneira como fazemos isso em um acelerador de partículas normal. Isso causa uma reação, uma emissão de radiação que realmente não vimos antes de produzir antimatéria. Essa antimatéria é guiada por um tubo sintonizado. Reage com gás. Quando matéria e antimatéria reagem, se convertem em 100% de energia. Esta energia é convertida em energia térmica e convertida em energia elétrica no reator em si. Isso é feito através de um termoelétrico. Conversão, e essa energia elétrica é usada para alimentar outros subsistemas no artesanato. Embora não haja fiação que você conhece, como saberíamos também que é quase um subproduto do reator. O reator também cria uma onda gravitacional de os 115 sendo bombardeados. Esta onda gravitacional estava presente no topo do reator e é essencialmente guiado da mesma maneira que as micro-ondas, guiados através de tubos sintonizados, e isso vai para suas cavidades de amplificação e através os projetores que estão no fundo da embarcação com os geradores de gravidade. Correr ao seu perigo de radiação térmica. Para a tripulação não há radiação térmica, enquanto os reatores executando o termiônico gerador é 100% eficiente, o que viola a primeira lei de termodinâmica, mas na verdade ele funciona. Elemento 115 é estável, e para aqueles familiarizado com a química, sabemos que os elementos com maior atômica números têm meias-vidas cada vez mais curtas. No entanto, quando você atinge um certo ponto, eles chamam de ilha da estabilidade. Há um lugar, e nós teorizou isso por um longo tempo, em algum lugar em torno de 114 a 116. Deve ser uma área lá onde o núcleo do átomo é tipicamente estável com prótons e nêutrons, onde já não se deteriora, não é radioativo. 115 está em fato este elemento
de fato, ocorre novamente em algum lugar ao redor do elemento 247 de... Claro que estamos longe de sintetizar que só você pode prever coisas assim, mas é aí que 115 é que os alienígenas nos dão o elemento 115. Em grandes quantidades, tenha ou não nos sido dado. Não posso responder que. Pergunta, no entanto, foi-me dito que temos 500 libras por um dos meus colegas de trabalho. Como foi obtido e você sabe de onde exatamente veio? Eu não sei, se veio em um dos ofícios ou você sabe com carga separada em algum lugar. Você sabe que alguém pode especular, mas me disseram que era a figura que você era, capaz de fugir com uma amostra do elemento 115 enquanto você escapou. Sem comentários, os vários voos de teste noturnos. Não oficialmente, enquanto fora da base que você viu os voos de teste que vi fora do... base. Na verdade, o melhor voo de teste foi testemunhado pelos meus amigos que eu trouxe lá no exato momento em que a embarcação estava pulando para fazer algumas manobras realmente impressionantes que eu virei e acho que estava procurando para a câmera de vídeo ou algo nesse sentido, mas eu perdi algumas das manobras mais impressionantes. Mas o ofício era semelhante ao que era feito antes que eu tinha visto de perto, além do fato de que foi acima. A cordilheira se moveu uma distância muito maior e uma taxa de velocidade muito maior. Como você pode descobrir sobre os horários dos voos de teste? Horários foram informados para mim especificamente porque eu provavelmente teria que estar presente durante esses tempos e naquele momento os voos de teste estavam lugar nas noites de quarta-feira e pelo que eles disseram que era porque isso era estatisticamente a menor quantidade de tráfego na área e isso é tudo que eles estavam preocupados com. O sistema de propulsão libera algum tipo de descarga ou exaustão. Houve uma descarga de alta tensão na parte inferior do embarcação, mas na medida em que existe um escape, não havia por que eles aparecem como bolas de luz brilhantes no céu noturno, bem como a mesma coisa. Razão pela qual na luz de neon uma luz fluorescente acende o que você está lidar com como uma fonte de alta energia essencialmente em uma atmosfera de gás. Um nitrogênio ou oxigênio e quando você aplica energia suficiente a uma molécula de gás eles emitem fótons, eles emitem luz e eu não acho que seja algo que seja realmente um subproduto de como a operação de embarcação é uma emissão de tanta energia que o gás ao redor do ofício emite luz. A mesma razão pela qual um raio é visível nós tem uma grande descarga elétrica e o gás emite luz na forma de relâmpago. Se você fosse ver um desses dados à noite operando, parece realmente é uma bola brilhante ou apenas uma luz brilhante no céu de distância até de perto, você veria uma auréola brilhante ao redor. Isso é tipicamente o que você veria em seu avistamento normal de OVNI se você os ouvisse bastante. No entanto, tenha em mente que as luzes no céu são causadas por muito mais comum coisas do que discos voadores nos dizem um pouco mais sobre a aurora. Você testemunhou decolando da área 51. Era uma embarcação grande e o vislumbre e consegui era da parte traseira e tinha dois enormes escapamentos quadrados com veias. Eles e foi apenas sim, soa mais como um foguete do que um jato. Eu não sei, eu até acho que ele mencionou que era movido a metano líquido, mas novamente você sabe que trabalhando na tecnologia diesel realmente poderia me importar menos o que estava rolando em torno da área 51, mas chamou minha atenção como resultado de ir a público. Houve tentativas feitas em sua vida um dia, quando eu estava entrando Interestadual 15 dirigindo pela Charleston Boulevard, um carro apareceu ao meu lado. E eu pensei que ele estava apenas tentando me correr para pegar a estrada que foi depois. Eu havia saído do projeto, havia um carro branco de aparência quadrada. Exatamente o que marca e modelo eu não sei, mas eu acelerei para pegar a estrada. Para ir rápido e houve um tiro e a traseira do carro foi atingida e eu derrapou na mediana e eu parei e fiquei com medo e só
Ficou lá porque eu pensei que o cara estaria ao meu lado e apenas atirar em mim. Eu não tinha nada para fazer. Eu estava essencialmente paralisado de medo. Eu esperei lá e então nada mais aconteceu e eu sei que era um agente do governo tentando me matar. Não. Poderia ter sido um tiro drive-by, talvez. Você sabe que não foi. Quero dizer, foi uma tentativa no meu vida, mas por quem? Especificamente, não sei se fui ameaçado antes de. Tinha saído e eles ameaçaram a vida da minha esposa na minha vida. Então eu só posso colocar 2 e 2 juntos e dizem que eles estavam meio chateados comigo antes. Entrevista que você mencionou que eles colocaram uma arma na sua cabeça. Conte-nos sobre como foi depois que fomos pegos quando eu tinha o voo de teste programado. E eu trouxe alguns amigos para mostrar a ele o teste de disco que fomos pegos. Lá e no dia seguinte fui interrogado em Indian Springs Air Força Base é. Eu estava na sala com os guardas de segurança que nos pegaram. Meu supervisor é. Algumas outras pessoas e algum outro pessoal de segurança, sim, eles eram essencialmente me grelhando sobre o segurança e você sabe como eu poderia trazer pessoas lá fora. E eu acho que não era tão sensível quanto eles gostariam e eles. Entrou na minha cara e quando puxar a arma lateral primeiro contra mim. Você manteve algum contato com seus colegas na S4? Agora eu nunca ouvi de alguém que não fosse por um período muito breve depois que eu deixei o dentista. Meu supervisor tentou entrar em contato comigo no local da reunião. Foi o Union Plaza Hotel e eu levamos um amigo meu Geoff lá embaixo e outro amigo, um ex-colega e cientista de Los Alamos e nós vimos ele. Mas também reconheci alguns funcionários de segurança andando por aí de horas, independentemente de ter sido uma configuração ou o que estava acontecendo ou quem estava tentando. Fale comigo. Nunca descobrimos e deixamos isso. Era realmente muito estranho. Situação que eu nunca ouvi falar dele desde que entramos no século XXI. Como tem? Sua experiência mudou bem suas crenças, se você quiser, onde a pergunta. Como minhas opiniões mudaram, eu diria consideravelmente antes de estar na S4. Mais ou menos um dos caras que pensaram que você conhece todos esses. Conspiração do governo e fãs de OVNIs e coisas assim eram lunáticos completos. Até me lembro que antes de me envolver, um amigo me mostrou um pouco recorte de jornal e disse que John Lear estava dando uma palestra que estava divulgando que alienígenas de outro mundo vieram à Terra e existem 70 espécies diferentes. E eu lembro de rir ao telefone que esse cara tinha perdido a cabeça e eu também tive a impressão de que você sabe, garoto, o governo é todo pelo pessoas e eles sabem que eles estão aqui para nos proteger e a todos. Que você sabe depois das experiências que tive lá tudo é completamente virou. Você sabe que o governo está fazendo tudo, mas olhando para nós. Quero dizer, a única coisa que eles estão olhando é por si mesmos. Você sabe, obviamente, o artesanato existe e algo teve que construí-los. Então deve haver alienígenas. E como existem no ofício, deve haver algum tipo de fábrica. Uma civilização inteira em algum lugar e seria se, de fato, é verdade aparentemente então deve haver outros. Artesanato e tecnologia reais de outro mundo e esse é provavelmente o mais importante. Que tipo de movimentos de ficção científica? Em realidade eu realmente acho que abrir meus olhos vamos reunir ou não podemos duplicá-los se pudermos entender o que é um dispositivo ou como algo opera ou qual é a composição física que é ótima, mas se não podemos duplicar, é inútil para nós. Então há realmente duas fases no projeto acontecendo lá. É entender o que estamos vendo e, depois de entendermos, podemos duplicá-lo com materiais terrestres e tecnologia terrena e você sabe a menos. Nós temos um controle sobre os dois. Toda essa tecnologia é inútil para nós e se acontece que não podemos fazer isso. Tudo que temos é uma única posse premiada, que temos que cuidar e é isso depois de tudo que foi dito e feito. Você faria isso de novo? O que você faria de diferente? Eu provavelmente teria
tocou por mais tempo. Eu gostaria de saber um pouco mais. Sobre a tecnologia, provavelmente ficou quieto se eu pudesse, possivelmente nunca. Disse alguma coisa assim. Eu quase gostaria de ter feito que você saiba que isso é realmente causado dores de cabeça e problemas. Mas acredito que se eu tivesse a oportunidade novamente de ir de volta no tempo e refazê-lo, eu acho que praticamente teria calado a boca. Foi junta com o programa. Eu teria preferido muito que, em vez da Marinha, ou quem quer que tenha escolhido alguns cientistas renegados aqui e ali que eles entregam para algumas pessoas mais qualificadas. Obviamente, eu não era nada mais pessoa qualificada em um propulsor ou propulsor de campo, qualquer coisa desse tipo. Eu era apenas um cara. Quero dizer que eles poderiam ter escolhido, eu poderia ter nomeado 10 ou 12 outros caras que eram mais qualificados do que eu. Mas você sabe, se eles entregou para a comunidade científica e não apenas para alguns caras. Aqui nos Estados Unidos, quero dizer que você precisa de um grande grupo de pessoas em um grande laboratório para pesquisar o que está acontecendo. Eles não são uma instalação pouco tranquila. É a própria segurança que os impede de chegar a algum lugar. Quero dizer, eles nunca funcionam de mãos dadas. Você não pode ter uma ciência da mente militar. Em se deve comunicar, você tem que ter uma troca livre de ideias, que é como as coisas progridem. E quando você reprime um sistema de segurança como aquele em que você trabalha em grupos isolados e ideias não podem ser trocadas, você não chega a lugar nenhum. Esse é o problema que eles têm. O que o futuro reserva para Bob Lazar. Eu realmente não estou mais envolvido em nada disso que é colocado atrás. Eu tenho meus próprios negócios que eu trabalho em alguns gráficos de computador, alguns consulta outros trabalhos técnicos, detectores de radiação e alguns outros. Coisas assim. Realmente eu só vou sobre a minha vida. Isto é, você sabe que algo aconteceu que foi fantástico e acabou, mas é meio difícil soltá-lo. Mas eventualmente eu irei encerrar isso. Eu acho que toda a vigilância e tudo parou. Eu não acho. Alguém está se preocupando em me monitorar. Eu já disse tudo o que sei. Em todo lugar. Por isso é uma espécie de acordo feito, na medida em que existe ou não. Há algum ofício lá fora. Eu acredito que eles estavam fora e foram provavelmente no final 89 e início dos 90, e a única coisa que as pessoas veem agora lá fora, erupções ou aviões chegando à Terra. Mas por trás do prato, em 8 de julho de 1947, as Forças Aéreas do Exército anunciou que um disco voador foi encontrado e agora está na posse de os oficiais do Exército. FAMI dizem que o míssil encontrado na semana passada foi infectados em Roswell, Novo México, e enviados para Oriente Fiel Ohio para inspeção. Eu no mundo alguém investiria uma quantia de dinheiro em esforços de usar pecado para montar um filme de 23 mãos neste momento desafia a razão que não faz sentido. Eu não posso relacionar essas estruturas com o conteúdo abdominal. Fígado, se fosse o fígado, deve estar aqui para a direita. Estou vendo uma missa que não posso explicar prontamente e tenho grande dificuldade em correlacionando isso com qualquer corpo humano que eu tenha visto. Tão difícil quanto é para eu dizer isso, tão relutante quanto é para dizer que o que eu vi aqui faz não parece ser um ser humano, que é isso que eu prefiro dizer para o por enquanto é humanoide. Não vou dizer que é de um planeta distante. Que o planeta que eu não sei, mas não posso dizer que é um membro da raça humana como você e eu sabemos. Eu nunca fiz uma autópsia em qualquer corpo que se assemelhe ao ser que vemos neste filme. Existem
6 dedos em cada mão e também há 6 dedos em cada pé. Patologistas são cirurgiões que fizeram um número razoável de autópsias neste. Supostamente foi filmado em 1947 e, enquanto as coisas mudaram, vemos algumas coisas que seriam esperadas na época, como o uso de um serrote, removendo a tampa do crânio. Eu também gostaria de salientar que esse tipo de forma retangular bandeja um tanto afundado era do tipo que eu me lembro de estar por perto. Muitos anos atrás, não vemos essas coisas ao redor. Hoje, se for de aparência de alumínio, existem fragmentos de aluminum in appearance. There were fragments of pele de aeronave ou o que quer que fosse, também algumas vigas com fotos de and also some girders with pictures of coisas leves hieroglíficas nele. Eu os levei para fora dos muros, quem sabe, e coruja. who knows. Estátua bendito para meramente personificar a sabedoria. O símbolo da coruja tem muitas vezes foi descrito como um símbolo proeminente da afirmação Illuminati. What does it mean? Sorry, Mom, touching you. It means a lot of different things, but I mean, it's what's important to me. I don't think it's not really for other people to really know about. It's not really for other people to really know about. Ye fools and priests! I spit upon your fire! Pneus não movem planetas ou qualquer coisa que seja como um planeta faz. Então isso é codificado por cores. É isso que eles viram em diferentes noites. Eles estão procurando coisa em movimento. Eles corte para mostrar que todas essas estrelas estão ficando. Ainda esta coisa está se movendo. Nosso sistema solar ainda é a Terra incógnita, era cheio de surpresas. Esse objeto é algo que os astrônomos disseram nem deveria estar lá. Existe todo um outro sistema solar além dos planetas, que sabemos que estão cheios dessas coisas que são como planetas. Cometas, alguns deles eles chamam de planetas anões, que é o que eles estão chamando de. O que estamos vendo é que estamos vendo o nosso bairro. Estamos vendo o que é ao nosso redor e, em seguida, a segunda parte, estamos vendo de onde viemos. De onde viemos dispensa ano e precisamos pedir a outras pessoas que façam uma. Olhe para esta força e diga-nos se somos loucos. Era antigo antes do núcleo de um gás gigante que foi ejetado para os confins do sistema solar, milhares e milhares e milhares de anos atrás. O que isso nos diz sobre nosso sistema solar? Bem, uma coisa nos diz é que realmente não entendemos como, bem como seu pensamento nós temos que dizer. Teria sido tão simples quando essas alegações foram divulgadas. Reivindicações para os militares simplesmente dizer: olhe, não temos nada lá. Eles poderiam levar alguns repórteres para esta área e mostrar-lhes nada lá aos militares. Não fez isso. O exército é bloqueado, permaneceu em silêncio. Essa é a coisa mais condenatória que eles podem fazer na Área 51 até hoje. Area 51 to this day is Reconheceu que a Força Aérea não admite que exista esse. O status foi mantido com muito cuidado, especialmente nos últimos anos. O enigma é que a base tem sido claramente muito ativa há bastante tempo. Enquanto você pode ver que existem cerca de 700 a 1000 pessoas viajando de Las Vegas todos os dias. Então, essencialmente, a maior parte do que aconteceu lá nos últimos 10 anos não emergiu do preto. has not emerged from the black.
Este avião foi o programa foi encerrado, os aviões foram colocados em naftalina por 20 anos antes de admitir a existência da aeronave. Existem programas em que eles estão trabalhando hoje e 50 anos à frente de qualquer coisa que você e eu possamos conceber e que talvez nunca veja a luz do dia. Você diria que é a base militar mais secreta da América, tanto quanto na medida em que uma instalação de teste operacional é provavelmente a instalação de teste mais secreta. No mundo livre, sim. Então não há dúvida de que a instalação está lá aqui. O governo falou muito pouco no passado sobre isso. Agora a verdadeira questão. Suponho que existem discos voadores por aí. Ninguém havia associado discos voadores à Área 51 até a casa de Bob Lazar. A entrevista atingiu telas de televisão em todo o mundo. Ele disse que trabalhou em uma instalação subterrânea chamada S4. O projeto ultra secreto foi codinome Galileu. Eles chamariam isso de um horário específico. Por exemplo, o operador diria: Senhor Lazar, agora são 16h15. Esperamos que você esteja no aeroporto McCarran às 4h45. Avião vai sair em tal e tal momento. Eu dirijo seu check-in bordo do avião e o avião iria voar para o noivo. Como se aterrissar lá, eu começaria sair do avião e esperar, e haveria um ônibus para me levar e quem mais estiver indo para S4 Papuosilak, que fica a cerca de 25 quilômetros ao sul de lá, e então eu faço o check-in no S4. Conte-me como você se sentiu na sua primeira viagem pela primeira vez. Foi realmente muito emocionante, porque parece tão manto e adaga, especialmente depois que entrei no ônibus com as janelas apagadas, que meio que pensou que era arrumado. Dirigiu-se para o local e depois foi verificado em guardas andando por aí com armas, e eu tinha certeza de que eu estava trabalhando. Muito fascinante. Ele diz que dentro de alguns dias de trabalhar na S4 ele estava. Mostrei um disco voador real em um dos hangares quando fui trazido de ônibus. E pela primeira vez uma das portas do hangar foi aberta no final. O ônibus chegou e paramos lá e limpa o dia no hangar, ocupando quase todo o hangar. O disco parecia algo saído de um filme de ficção científica. E quando entrei lá, pensei: bem, esta é a nova aeronave avançada que temos. Vem trabalhando, e é por isso que as pessoas continuam vendo discos voadores, porque é nosso e acabamos de testar, e provavelmente por todos esses anos. E o que? Cor em tamanho que era um cinza estanho de aço inoxidável, maçante muito. Dull stainless steel, pewter gray, very cor inexpressiva sábio, com cerca de 52,8 pés de diâmetro, cerca de 16 pés de altura. Então era realmente uma nave recuperada em que você estava trabalhando, ou era uma que os cientistas construíram como uma maquete de um corvo recuperado? Bem, recuperado, dado o que não foi construído como uma maquete, era um alienígena. Embarcações construídas em outro mundo. Não havia absolutamente nenhuma dúvida sobre se Lazar afirma que ele era uma das únicas 22 pessoas que tinham algo chamado majestoso autorização para trabalhar na própria embarcação. Todo o objetivo do projeto era levar essas embarcações, ou aquela em particular que eu estava trabalhando, e tentei duplicar sistemas e subsistemas com materiais terrenos. O trabalho que eu fiz basicamente na engenharia traseira de energia é sistema de propulsão, e optei por começar com o poder do reator, que
que executou o ofício. Eu soube imediatamente se suas credenciais poderiam ser verificadas, se mesmo parte de sua. História poderia ser verificada. Seria uma tremenda exposição. George Knapp era um repórter de TV de longa data. Ele ouvira o suficiente dos rumores de OVNIs ao longo dos anos para apreciar o quão grande isso poderia ser se o Lazar estivesse dizendo a verdade. Ele me deu informações sobre sua formação educacional e experiência profissional. Comecei com sua alegação de ter trabalhado em Luz Laboratório Alamos. Fomos a Luz Alamos e não temos nada nem perto de cooperação. Eles não responderia aos nossos telefonemas. Eles dizem que não temos informações sobre Bob Lazar. Não há nada nos arquivos que eu disse. Você tem certeza? Agora não há nada nos arquivos que eu mostrei a ele a lista telefônica que Bob mantinha e disse que ele estava lá. Eu mostrei ele o artigo de jornal que isso mostrou que ele estava lá. Basicamente, o laboratório de Luz Alamos tentou me frustrar em sua etapa. Estamos completamente não cooperativo e tentando obter informações sobre Bob, e eu achei que, para ser o caso em cada etapa do processo e tentar verificar seu histórico. O ex-especialista em missões da NASA, Bob Essel, ouvira falar da Área 51E, noivo Lack, quando ele trabalhou nos projetos Apollo e ônibus espaciais. Ele era intrigado com as alegações de Lazar e começou a investigar. Eu fiz uma variedade de pesquisa relativa a Bob Lazar. Realmente o conhecer. Obtive uma cópia do o que eles chamam de um formulário W2, que é um dos documentos do IRS associados a com pagamento. Seu formulário particular indicava que ele trabalhava para o Departamento de Inteligência Naval. Eles me informaram que era um documento genuíno, que não era algo que havia sido fabricado. Havia uma variedade de números de contrato, números e assim por diante emitidos no documento que pude pesquisar. Novamente descobrindo que esses eram números altamente classificados. De fato, Revenue Service colidiu com uma parede de tijolos quando se tratava de tentar rastrear o empregador real associado a ele com o documento e, novamente, com o Social Security Administration. Descobrimos que os registros de Bob Lazar tinham de fato sido branqueada. Não havia nada, apesar do fato de que o documento indicava claramente que os impostos da Seguridade Social haviam sido retirados do seu salário. Nem todos cuja pesquisa Bob Lazar acredita que suas reivindicações sustentam. Friedman é um dos autores mais respeitados no campo de OVNIs hoje. Ele é um ex-físico nuclear com autorização ultra-secreta e tem muitos amigos e contatos no mundo do Projeto Negro que eu olhei. Profundidade considerável e as reivindicações de Bob Lazar, tanto sobre ele como sobre sistema de propulsão, porque são reivindicações bastante elaboradas. Eu conversei com escolas que ele afirma ter recebido diplomas. Verifiquei sua alta recorde escolar. Conversei com Luz Alamos Lab, era supostamente um cientista e assim adiante. Eu vim totalmente vazio agora. Quando um cara mente assim deve ficar muito cansado, e você sabe que tem todos os enfeites. Sua história de um Walter Mitty. História alguém em sua imaginação era, você sabe, mais forte e mais brilhante do que alguém mais. Não duvido que ele tenha trabalhado em Luz Alamos em outros lugares. Ele dirige um carro movido a jato, corrige detectores de radiação para que ele possa ter realizou algum serviço, mas não encontro motivo para pensar que ele trabalhou lá.
em um disco voador. Quero dizer que eu tinha que me perguntar se esse cara estava fazendo isso. Coisas. Mas então eu vejo a lista telefônica e vejo o artigo de jornal e eu conversei com pessoas que trabalham com Bob no laboratório e que disseram de fato que ele trabalhar em projetos classificados. Mas ninguém pode encontrar registros de seu histórico. As pessoas que eu trabalhei com, os colegas, as pessoas que eu fui para a escola com, obviamente sabia que eu estava lá, e as pessoas Los Alamos, eu era amigo de pessoas que funcionou comigo e ao lado. Quero dizer, ele sabia que eu estava lá e você sabe, cooperar estava acontecendo, mas você sabe oficialmente. É muito difícil conseguir informações para as pessoas encarregadas de provar suas alegações. Lazar concordou em: faça um teste de polígrafo que ele passou. O que é interessante no polígrafo é que se você é embelezador, ou se você não acredita completamente no que está dizendo, é muito, muito fácil detectar tudo o que realmente lhe dirá é que o indivíduo acredita com 100% de convicção de que o que ele está relatando é exatamente como ele se lembra. E como ele acredita que seja, e que claramente era o caso com Bob Lazar agora. Sua percepção poderia ter sido um pouco distorcida, sim. Isso é possível. Mas ele claramente não estava mentindo. Acho que Bob está aberto à possibilidade de que talvez ele estivesse usado em algum tipo de desinformação ou campanha de desinformação. Quero dizer, olhe, ele tem uma bandeira de pirata flutuando em sua casa. Ele pilota carros a jato que ele gosta rápido. Mulheres que ele gosta de armas. Ele era tecnicamente capaz. Então, nesse sentido, ele pode ser perfeito para esse tipo de programa, tecnicamente capaz, cientificamente conhecedor e ainda completamente desacreditado a qualquer momento. Se você quiser fazer testes de reação do público a uma história sobre a Área 51 e depois subitamente desacreditado depois, Bob pode ter sido a pessoa mais qualificada em o país. Lazar diz que em uma ocasião ele foi escoltado para o voo. Disco que ele viu no hangar para analisar seu sistema de propulsão. Foi obviamente feito para ser pilotado por algo menor do que o humano médio. Sendo muito apertado lá, qual era o tamanho desses assentos que estavam em sua? Assentos eram muito pequenos. Eu diria cerca de 3 a 1/4 do tamanho de um ser humano normal. Muitas pessoas dizem, garoto, deve ter sido emocionante entrar lá. E eu sempre digo que não era. Era um sentimento muito ameaçador. Eu sei que parece bobo, mas é tão sobrenatural lá. Você falou com alguém que realmente viu um OVNI sob uma lona de um Tara 51. Tenho falado com várias pessoas que viram OVNIs ou em forma de disco. Artesanato lá fora. Havia uma mulher que era secretária de uma grande contratado de defesa no local de teste de Nevada, que trabalhou em programas nucleares, que me disse que ela havia participado de conversas entre militares e contratados civis nos quais o caso Roswell havia sido discutido, em que foi discutido levar algum material de Roswell para a Área 51 do nível de sigilo durante essas reuniões. Foi ótimo. Depois eles tiram as fitas da máquina de escrever que ela estava digitando. Ela estava pronta para me contar sobre isso e eu teve essa conversa com ela no telefone no dia seguinte. Depois disso, conversa ocorre. Ela é visitada por 2 homens que dizem que trabalham para a empresa que ela costumava trabalhar, para lembrá-la de que ainda está sob juramento de segurança. Disse a ela que sabemos que você faz muitas viagens, indo e voltando, muitas viagens longas entre Las Vegas e lá, que odiaríamos por algo para acontecer com você ou sua família sem entrevista. Quero dizer que aconteceu. Novamente, mesmo cenário. Lazar diz que em além de ser mostrado dentro do disco, ele realmente o viu decolar. Lackebait foi trazido para o hangar por um dos testes de curta duração de um disco voador. Se recuperou de um acidente em Kingman, Arizona, em maio de 1953. Ele disse que
Ele foi liberado para fazer esta entrevista e discutir certas informações, mas nos pediu para não mostrar o rosto dele no que estamos realmente trabalhando lá fora. Uma das coisas em que trabalhei foi encontrar esse simulador, que foi projetado em Nova México por uma equipe separada que o construiu em paralelo com a embarcação real que eles tinham a intenção de pilotar. O simulador de propósitos era treinar pilotos para voar nesta nave estranha de aparência estranha. O simulador era uma rodada de 10 metros. Esta pele foi feita de material composto de boro não muito diferente de você. Boron composite material. Not unlike Veja no F-117 como você sabia como construir uma simulação lá essencialmente. Eles não eram planos, os planos foram gerados conforme a construímos. Houve um processo lá que levou um bom tempo até para nós entender o conceito de volta nos anos 50. Ego diz que foi trabalhado em Área 51. Eu acho que Bob está dizendo exatamente o que ele sabe e eu sei um pouco. Sobre Bob de um ponto de vista diferente, muitas pessoas sabem o que tem sido. Escreveu sobre ele, mas Bob Lazar não mentindo tanto quanto seu lugar e posição. E a atividade que ele estava envolvido na época. Embora alguns deles você saiba que ele não me lembro que há muitas razões pelas quais Bob foi contratado como número 1. Se aqui está a coisa, graças a Deus eu gosto de Bob enviou para lá. Você sabe que alguém disse que conhece alienígenas, blá 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 blá, você conhece todos. De repente você pensa em 9 naves alienígenas. Você sabe que elas podem não ter sido 9 naves alienígenas. Você acredita que o governo recuperou alienígenas? Nave espacial. Não tenho dúvidas de que os Estados Unidos realmente recuperou uma série de veículos extraterrestres e o que eles fazem com eles. Eu acho que desde 1947 tem havido esforços para tentar duplicar o tecnologia que é referido como engenharia reversa e eu não sei como. Até agora eles têm. Mas alguns relatórios indicam que realmente estivemos voo de teste dentro de uma área limitada a veículos alienígenas ou veículos terrestres reais. Dos veículos dos Estados Unidos que foram fabricados usando tecnologia alienígena. Por quê? Estes não são apenas aviões militares. Bem, acho que é bem possível que alguns deles são aviões militares que ouvi de fontes muito confiáveis, incluindo um especialista líder em veículos aéreos não tripulados, que desenvolvemos alguns plataformas em forma de disco para o reconhecimento aéreo, alguns muito pequenos talvez, alguns maiores que estão sendo utilizados pelos americanos e foram construídos pelo fita secreta americana. Era um segredo praticamente impossível de guardar, mas eu toquei. Was it a hard secret to keep? It was a virtually impossible secret to keep. But I did play pelas regras e causou muitos problemas e causou alguns problemas no meu vida familiar. Quero dizer, imagine estar casado na época e você sabe que recebe uma ligação. You get a call. Você sabe, talvez, durante a noite é voz estranha no telefone. Tudo bem, você desaparecer. Você não pode dizer à sua esposa quem estava no telefone para onde você está indo. Você volta. Você sabe que em algum momento da manhã eu sou o que ela vai pensar.
sem saber para onde ele estava indo todos os dias e estando ausente de casa por muito tempo. Períodos o relacionamento de Bob com sua esposa se deteriorou muito. Isso foi visto como um potencial risco de segurança fora da base. Minha esposa estava tendo um caso com alguém. Então eles viram isso como uma potencial instabilidade emocional e eles não queriam mais que eu saísse até que as coisas fossem esclarecidas tanto por você. Sei que ele vai quebrar ou curar o que quer, mas eles é isso que põe os freios em tudo lá e eles pararam de esfriar. Você ficou muito frustrado com isso, sim. Então eu comecei a me perguntar, garoto, agora eles me deram tudo isso, informações e tudo está chegando a um ponto morto. O que está acontecendo? E isso é quando comecei a me preocupar e então foi quando comecei a dizer que você sabe que é. Agora está se tornando importante que outras pessoas saibam o que estava acontecendo. Como o silêncio mudou de dias para semanas, ele finalmente decidiu contar à esposa amigos mais próximos exatamente o que ele estava fazendo. Você estava ciente das implicações de segurança? Eu estava ciente do que poderia acontecer, mas eu também estava ciente de que esses caras iriam de qualquer forma para manter o seu segredo e certamente não ter alguém que estava por dentro correndo ao redor, e eu não acho que estava além deles para me fazer desaparecer. Se quero dizer, quem sabe eu sei que soa mais como um filme, mas eu não achei que fosse além de sua capacidade de me matar apenas para impedir que a palavra saia. Bob conhecia a programação dos voos de teste dos discos e levou a melhor esposa para sua esposa, amigo Jean Meio e outro amigo John Lear para o deserto perto da base em uma quarta-feira à noite em março de 1989. Eu acho que o material fantasma para fotos como sobrecarga como no ar sobrecarga a 300 milhas. Sim, isso soa militar para mim. Sim, sim, eu aposto que é isso que temos. Oh, sim, o que foi isso? Você viu como a luz acabou de chegar lá? Em 1989, um homem chamado Bob Lazar entrou em uma estação de TV de Las Vegas e deu uma entrevista notável. Ele disse que tinha trabalhado no deserto de Nevada em uma instalação ultra secreta conhecida como Área 51. Ele disse que trabalhou em um projeto de engenharia reversa nave alienígena recuperada. Sua história foi uma sensação mundial de laticínio. 51 tornou-se um nome familiar, sinônimo de projetos secretos de OVNIs e homenzinhos verdes. E, no entanto, nem o governo do Zéon nem seus militares negaram suas reivindicações, e eles ainda não confirmam oficialmente que a Área 51 existe, apesar do satélite fotos provando que sim. Muitos demitiram Bob Lazar como um cisto de Fanta e outros o consideram um denunciante expondo o encobrimento governamental de OVNIs e contato com alienígenas. Uma base aérea outrora secreta no deserto de Nevada está marcando um aniversário hoje. A Área 51 era um dos lugares mais secretos do planeta, mas esse anonimato desapareceu para sempre por causa do que aconteceu há 25 anos. Controverso gênio da eletrônica contou uma história fantástica durante uma entrevista na TV agora. A história ainda reverbera hoje. O desfiladeiro de Teão que desempenhou um papel, o que se tornou uma sensação internacional,
Ele está aqui com uma atualização. Cenário palco Davi, você pode não saber disso, mas há 25 anos jovem apresentadora, chamada Paula Francis e eu estávamos nos preparando para as notícias das 5 horas quando soubemos que nossa entrevista ao vivo programada havia cancelado. Ligamos para o aviador John Lear para perguntar se ele poderia conseguir que um amigo dele preenchesse um local que supostamente trabalhou perto da área 51 e tinha visto discos voadores lá fora. Parecia ultrajante na época em que a entrevista com Bob Lazar virou área 51, de cabeça para baixo. Persuadimos um Lazar relutante a, voltando a Las Vegas para falar sobre isso. Eu não sei. Às vezes eu realmente sei. Lamento que entendamos e quase sinto vontade de pedir desculpas a ele por dizer que você sabe que eu sinto muito por deixar as coisas acontecerem. Posso ter meu emprego de volta. Minha opinião pessoal com base nos comentários que recebi do vice-diretor de Ciência e Tecnologia na CIA parece indicar que Bob talvez fosse um participante involuntário de um programa projetado para apresentar alguém com um conhecimento técnico de alguns elementos dos projetos de pesquisa OVNI em andamento do local do teste. Não tenho dúvidas de que o Lazar estava em um lugar onde I have no doubts that Lazar actually was in a place where investigações ultra-secretas estavam acontecendo. Eu não sou certeza sobre todos os detalhes do que surgiram em sua conta, mas ele certamente me dá a impressão de que ele estava realmente lá. Acredito Bob Lazar, minha internet é assim e hexágono está acontecendo 8 anos que eu conheço. Sua história nunca mudou. Ele não estava nisso por publicidade. Ele não foi, certamente não foi pelo dinheiro que ele perdeu tudo o que tinha. Eu acredito que ele é totalmente sincero, tanto quanto eu posso dizer. Ele é um cara brilhante que, As far as I can tell, he's a bright guy. Conta uma grande história e quem é contado com frequência para pessoas que não conferiram. Ele aceitar a noção de que bem o governo limpou sua lousa. Basicamente eu acho que ele teve uma experiência, acho que ele viu algumas coisas que chocaram. Ele estava sujeito a algumas condições e experiências que eram muito irritantes para ele, muito profundo. Ele disse que você adoraria ver o que há lá fora, porque é como além da ficção científica. Ele disse: eu gostaria de poder falar com você sobre isso, mas eu não pode, e isso é o mais próximo que ele chegou de me dizer qualquer coisa que aconteceu. Lá você encontrará muitas pessoas que viram. Pergunta: esses discos é de onde eles vêm? Bob Lazar pode ser um dos poucas pessoas que podem nos dizer que são de outro lugar. Não tenho dúvida de que há um número relativamente pequeno de pessoas dentro da inteligência militar, comunidade de inteligência e inteligência científica e técnica que são cientes do que está acontecendo, e um grupo ainda menor que, na verdade, organização de pesquisas ultra secretas sobre esse fenômeno. Houve uma base aérea operacional fora do local conhecido como Área 51 desde a década de 1950, quando era o lado mais secreto avião espião SR-71 da Melia. Então, na década de 1970, tornou-se o centro de voo de teste para o F-117 Stealth, caça e o bombardeiro furtivo B-2. É de conhecimento público que temos uma instalação super secreta no montanhas no norte de Nevada, conhecidas como a sombria Área 51 do Lago Nellis. O intervalo de testes da base de força também é conhecido como Terra dos Sonhos. Área que é conhecida, mas oficialmente negada por muitas décadas. Todos os nossos
Aeronaves super secretas foram desenvolvidas e testem neste área específica. Por isso só faz sentido que se você tiver algo como sofisticado como um disco voador e a tecnologia relacionada àquela aqui, certamente ser um dos locais principais que você gostaria de ir. O que você vê é base da Força Aérea de aparência comum. Não é nada para escrever, mas por quê? O governo não vai falar sobre isso. Todo mundo quer vê-lo. Militar tem. Nunca disse que não há OVNIs. Nunca é negado diretamente nenhuma Área 51. Histórias que o ofício já estava lá fora no leito do lago e isso foi uma visão maravilhosa. Então a coisa enorme é como ver uma casa levantar do chão. Você não pode imaginar a energia envolvida para fazer isso. Por causa da produção extremamente alta de energia, pelo fato de que a parte externa o ofício faz é usado como um condutor que ioniza o ar e os ofícios faça como subproduto desse brilho à noite, como um tubo fluorescente acenderá. Para que você saiba brilhantes luzes estranhas no céu que explica isso. Você diria categoricamente que não há como os humanos construírem o artesanato que você viu. Absolutamente vou negar categoricamente que assim não. Saber exatamente como devo dizer que acho que posso dizer isso diretamente. Não há como qualquer governo nesta terra produzir nesse período de artesanato, e eu desafio qualquer pessoa a argumentar que esse é um dos grandes a questão que paira sobre toda essa história é se Lazar viu alguém feito pelo homem. Disco voador não é uma nave alienígena. Muitas dessas embarcações que estão sendo desenvolvidas em sigilo nos Estados Unidos. Estados são testados à noite e pode-se imaginar essa cena através de meio olhos semicerrados, algo como um caça furtivo F-117 ou um bombardeiro B-2 Sidon ou frente seria notavelmente como dizer um disco voador, um OVNI. Você vê um F-117, tudo que vê azul tácito, ou vê um B-2, especialmente se vir de algum ângulo bastante incomum, você terá muita dificuldade em se relacionar. Que para aeronaves convencionais algumas dessas coisas podem parecer muito estranhas. Na verdade, assim você sabe que uma aeronave incomum, mas decididamente terrestre, pode certamente apresenta uma aparência de um disco para muitos ângulos. Eu acho que para quem é que esteve no oeste dos Estados Unidos e viu I think for anyone who's been out into the western United States and seen o tipo de lugar que aí deixa a sua imaginação correr um pouco, let their imaginations run riot a bit. é possível imaginar nessas vastas áreas de teste tecnologias altamente exótico, altamente revolucionário, e mudaria a maneira como nos sentimos sobre a ciência. Hoje, no entanto, para dizer que isso é ciência alienígena derivada de além deste mundo, eu
beyond this world. Pensar é algo que é simplesmente inacreditável. É demais para absorver. Too much to absorb. Você acha que alguns dos verdadeiros certamente estão lá no meio do deserto de Nevada em Groom Lake? Eu esperaria que um pouco da verdade. Muito bem, deitar no deserto perto da luz do noivo. É o lugar certo para. Parte disso é isolado, está sob controle. É alta segurança. Não. Acho que ainda arranhamos a superfície sobre o que está acontecendo lá fora, no que diz respeito para discos voadores. De acordo com o Kizar, o ofício que eles estavam testando secretamente no deserto à noite usou um sistema de propulsão anti-gravidade exótico LU. Reator em si era um sistema incrivelmente avançado. Este é um reator antimatéria. Isso é algo que só poderíamos sonhar em ter algo como sobre enormes quantidades de energia que rivalizam com várias usinas nucleares, funcionando na capacidade. O que acontece é uma grande distorção da gravidade é criada em aqui, essencialmente, dobrando o espaço em direção à nave. A nave se torna parte dessa espaço e, em seguida, quando o reator é ou quando os amplificadores de gravidade estão fechados, abaixo do ofício é essencialmente onde foi focado. É uma coisa muito difícil. Para entender isso acontece virtualmente instantaneamente por causa do fato de que a gravidade distorce o tempo e se você está dobrando espaço e tempo junto com ele. Quando você volta a esse local, está entre os carrapatos de um relógio. Olhando para filmes noturnos na área do local de teste, vimos vídeo de embarcações luminosas que se moveriam pelo céu como se estivessem pulando pedra sobre água, uma espécie de máquina de costura efetuar o que vemos do outro lado. Tela uma série de luzes de traços de luz à medida que o objeto se move do ponto A ao ponto B. Portanto, estamos vendo o que você pode chamar de efeito de sombra de o mecanismo de propulsão no trabalho. Mas o Kizar não é a única pessoa que se apresentou e afirmou ter trabalhou na base em discos de mosca, ex-piloto de testes dos fuzileiros navais do ZEWA. Neouse trabalhou em Groom Lake e em outros locais secretos por mais de 40 anos trabalhando para o Pentágono e empreiteiros civis em uma variedade de projetos altamente classificados, incluindo, ele diz,